Aliás, você sabe quem é o líder, né? Você sabe quem é o líder do campeonato, né? Mas você sabe que... Você sabe quem também é 100% também na Libertadores. Você sabe quem é, né? Zinho. Então, avisa pro cara do seu lado aí, tá? Mas você sabe... Incomparável. Mas você sabe que foi na sexta ou no sábado, Pascoal, que você soltou um novo jargão aí? Não, sábado, né, que a gente tava junto. É imparável ou imbatível? Não, tem um imparável e tem um imbatível. Você pode escolher um dos dois, Ozinho. Isso é pra quem? O imparável e o imbatível. O incomparável, que é o Flamengo. É, incomparável é o Flamengo. E o imbatível, que é o Palmeiras. O imbatível? Tá. Viu só? Tá tendo que se convencer, Pascoal. Não, só... É um artista! Boa tarde, assim, porque o elenco do Flamengo é incomparável. É um artista! É incomparável. E parte disso a gente viu no jogo contra o Bahia. E o líder do campeonato confirmou... Aqui, O imbatível? Só me preocupa Imparável! Ozinho, só me preocupa uma coisa. O São Paulo Futebol Clube... Te preocupa? Tricampeão do mundo. Sim. Tricampeão da Libertadores. Não pode passar 90 minutos com as costas na trave. Não pode. O São Paulo não pode passar 90 minutos dando o bico pra cima. Isso me incomoda. Mas foi assim que você viu o jogo, Pascoal? Ué, jogou um e o outro se defendeu. O Everton não fez nenhuma defesa dois nenhuma? Dois contra-ataques do Ferreirinha no primeiro tempo. Sim. E uma bola do Oscar no segundo tempo. Quanto o resto? O resto da história deixa pra você contar. Pra mim, a gente vai começar a debater. Vamos fazer o seguinte, eu vou abraçar o Zé. Posso começar? Tá bom, vai. Pra mim, o Palmeiras dominou o jogo. Só fazer de novo que eu gostei. Zinho! Imparável! Imparável? É imparável? Não é. Bati! Obrigado que vocês estão me ajudando. Vocês me ajudam, eu fico muito feliz. É isso. Não, me incomoda o São Paulo passar 90 minutos dando bico pra cima. Assim, pra mim, o Palmeiras teve mais domínio, pressionou mais, mas até o gol, se você falar assim, pensa as duas melhores chances do jogo. Pra mim, eram as chances do São Paulo. Pra dizer que tava nas cordas. Eu não tô dizendo que jogou bem. Só não acho que... O São Paulo não passou da linha no meio campo. Não, tudo bem, mas as duas melhores chances tinham sido... O Palmeiras com a do Ferreirinha... O Palmeiras rondou a área. O Palmeiras rondou a área do... Teve essa aí, uma trombada do zagueiro com o goleiro aí, que a bola bate no Juan. Não, a gente só vai ver o Palmeiras no ataque, mas a melhor... Só tem jogada no Palmeiras no primeiro tempo. Tem dois contra-ataques do Ferreirinha. Isso concordo. No primeiro tempo. Essa aí, Estevão bateu e levou todo mundo, ó. Bateu, vai contando. Vamos lá. Vai contando. Vamos lá, tô contando. É capaz de você perder o fôlego. Não, eu sim, concordo. Entendeu? Vamos lá. Tem essa cabeçada aí. A cabeçada do que não é nada. Uma cabeçada, mas que não diz nada. Concordo. Vai contando. Vamos lá, vamos contando. Cadê o placar? Olha lá, já fomos pro segundo tempo. Já vamos pro segundo tempo. Aí... Vai contando. Legal, chute fora da área, bacana. Paulinho, grande jogador. Paulinho jogou bem, ponto. Não foi... Agora, vamos lá, Pascoal. Estamos nas cordas. Não, tem. Tem uma jogada do Oscar que ele faz uma boa jogada. Mas tá nas cordas ou não tá? O quê? São Paulo... Se o Ferreirinha fosse um pouquinho mais ou menos egoísta, vamos dizer assim, ele tocava no André Silva, deixava o André Silva sozinho. Na cara do gol. O Zé, é muito pouco para ser São Paulo Futebol Clube. É muito pouco. Eu sei que o torcedor de São Paulo pensa como eu penso. Porque São Paulo e Palmeiras, eles têm que duelar o tempo todo. Entendi. Eu tô falando com... Um confronto de iguais. É um confronto... Eu vou falar pra você. O São Paulo é muito maior do que as pessoas pensam, cara. O São Paulo é muito maior que isso que a gente tá vendo aí. Jogar com 3 zagueiros, o lateral que é zagueiro, o outro lateral na frente do zagueiro. O São Paulo é muito maior que isso. A gente tem que saber entender. O Zinho pode enumerar muito bem esse acontecimento, né? Porque o Zinho esteve em campo contra o São Paulo e ele sabe o que é jogar contra o São Paulo. Olha lá. Não, essa é do Oscar. Essa é do Oscar. Essa é do Oscar. Mas eu vou contar um segredo pra você. Olha lá.
Eu vou contar um segredo. Não, eu só vou quis contar um dizer, segredo pra o você. MM, Dois melhores lances momentos só. confirmam Só. que os dois estão dizendo. Palmeiras jogou melhor e até o 0x0 as duas melhores chances do São Paulo. Aí Vocês entra, estão aí entra esse questionando. rapaz em campo aí. Repare bem, o Palmeiras vai mudando e vai melhorando o time. O São Paulo vai mudando e vai Opa, piorando o time. Pera um pouquinho, repete essa sua frase. O Palmeiras vai mudando e vai melhorando o time. Aí temos um Zinho, eu vim preparado, Zinho, pra te ouvir. Vamos lá. Ele falou que o Palmeiras foi Tá bem. mudando, Tô o Palmeiras gostando. foi mudando Tô e gostando. foi melhorando o time. Eu trouxe as mudanças. Vamos lá. Vamos lá. Sai o Rios, entra Felipe Anderson. Vai lá, melhorou. Aí sai o Alan, entra o Lucas Evangelista. Melhorou. Aí sai o Paulinho, entra o Maurício. Sai Melhorou. o Aníbal, entra Rafael Veiga. Isso. E sai o Estevão, entra o Vitor Roque. Entraram Felipe Anderson, Evangelista, Maurício Veiga e Vitor Roque. Isso, só Aí confirma. o Flamengo é um incomparável. Isso é ruim? Não. O torcedor não. do São Paulo ontem via quem entrava do São Paulo, quem Não, entrava do vamos- Palmeiras. vamos- falava, Vamos setorizar. Vamos setorizar. Senão fica muito genérico. Zinho, Vamos tô setorizar. gostando aqui, Zinho. Tô gostando aqui, Zinho. Um é Tô o gostando. Tá incomparável. bom, o negócio tá bom. Um é o Felipe, tá me incomparável. representando, hein, Felipe? O incomparável é o Flamengo. Esse aí é o Clube de Regatas do Flamengo. Perfeito? Esse é o incomparável. Ah. O Palmeiras, no jogo contra o São Paulo, mudou e melhorou o time. Porque tem um grande elenco. Tem um bom elenco. Bom? Bom elenco. Tem um bom elenco. Zinho! Ô, Deu um Zinho, bom vovozinho! Tem um bom elenco. O Calabrese tá nervoso aqui, Zinho. Poxa, sossegado. Tem um o Palmeiras tem um ótimo elenco. Ótimo elenco. São bons jogadores, todos eles, mas não tem comparação com o Flamengo. Não há comparação. Não há termo de comparação. A minha insatisfação é com o São Paulo. Não é com o Palmeiras e não é com o Flamengo. A minha insatisfação é de ver o São Paulo nas cordas Sim. de 90 minutos, 88. Mas ele não tem o mesmo elenco que o Flamengo e o Palmeiras têm. Mas, Zinho, o São Paulo, as pessoas precisam compreender o que é o São Paulo. O São Paulo é muito maior do que isso que a gente está Mas vendo. estamos falando do elenco e de momento. Assim, Isso sem dúvida. Não estamos falando de. Porque a não gente, estamos falando a de gente história, vive de falando tradição, aqui. Não estamos falando disso. A gente vive falando Estamos aqui o falando seguinte. do momento. Do momento. Não, a gente vive falando Futebol é aqui. momento. Então, futebol é momento. Eu sou muito ratiopiano, obrigado. né? Porque eu Muito sou obrigado, da Filipão. teoria do Nicola Ratiopi. Futebol é momento. No momento, a gente vive falando assim: a hora que o Lucas voltar, o São Paulo joga. A hora que o Oscar voltar, precisa ver onde que ele vai jogar, porque agora vai tirar quem? Não estamos falando isso? A hora que voltar o Pablo Maia, o Pablo Maia toma conta do meio-campo. É isso. Ontem Oscar e Pablo Maia entraram. Faltando 15 minutos, Pablo Maia, né? Oscar e Pablo Maia Faltando entraram. 15 minutos para acabar, Mas os só caras com você vê como é que é? A 55 presença do Pablo Maia em campo ele já muda com o comportamento do time, porque os caras confiam nele. Então, assim, eu me incomodo de ver o São Paulo... Mas tem uma coisa... Desculpa, Pascoal, desculpa eu interromper. Mas tem uma coisa que eu só discordo de você em uma coisinha só. Que eu acho que o Palmeiras colocou dificuldades pro São Paulo. Jogar contra o Palmeiras hoje, o que aconteceu no primeiro tempo é mérito do Palmeiras. Claro. Eu acho que não é nem deficiência do São Paulo. A deficiência do São Paulo talvez fosse insistir com a saída de bola, porque o Palmeiras marcou o São Paulo de uma forma assim, era difícil para o São Paulo jogar. Você tinha 3 atacantes, era Do São Paulo, você diz? Sim, o São Paulo era o André Silva, era o Ferreirinha e do lado direito André, aqui... Ferreirinha. Isso, e do lado direito, quem é que estava jogando aqui? Não era o Pablo... Não, era o... Era o Cedric, que não é nem Isso, atacante. é isso, que não é Eles nem ficavam sozinhos ali na frente. O Alves que encostava... Também fez um pouquinho. Então, o Alves que encostava um pouquinho mais, ficava contra 3. Só que acontece, o Palmeiras pressionou tanto o São Paulo na saída de bola que o São Paulo não conseguia jogar. No segundo tempo, por que tiveram os contra-ataques? Porque o São Paulo começou a encontrar os espaços, porque você não consegue manter 90 minutos o mesmo ritmo. Algumas mudanças também, entre o Luciano, entre o Pablo Maia, entre o Oscar. É diferente a forma de se posicionarem em campo, né? Até mesmo o próprio Palmeiras. Mas eu vejo muito mais méritos do Palmeiras em pressionar o São Paulo e não deixar o São Paulo jogar, do que propriamente o São Paulo de dificuldade. O São Paulo é isso que ele está fazendo. Como foi o jogo de São Paulo contra o Aliança? O Aliança lá no Peru e o... Não, jogou atrás, jogou pela bola de contra-ataque. Contra-ataque. Depois, quando consegue controlar um pouco mais o jogo, porque assim, se deixar o São Paulo jogar com esse meio-campo, o São Paulo joga com o Marco Aurélio, né, com o Alisson. São bons jogadores. Agora, o Palmeiras, eu acho que dificultou a vida do São Paulo. Teve aquela coisa de
não vou dizer falso domínio, não é isso? É aquele domínio que você tem a posse de bola, você controla o jogo, mas você não consegue penetrar ali a linha defensiva, a linha defensiva do São Paulo. Aí tem o mérito do São Paulo, de saber se defender. Como jogou no primeiro tempo, uma jogada individual do Richard Rios, que saiu cortando, e aquela batida em diagonal do Esteban, que também foi individual. Né? Mas assim, eu acho o Palmeiras, méritos todinho do Palmeiras, pela forma de jogar. E o time do Palmeiras, já falei aqui, nós falamos outro dia, né, Pascoal? Você falou do incomparável do Flamengo, né? A gente estava até, brincadeiras à parte, mas eu acho o time do Palmeiras, dentro da forma como o Abel joga, como o Abel posiciona o time, como o time joga durante 90 minutos, eu falei outro dia, pau a pau, você tem uma outra posição com o Flamengo que você perde em termos de qualidade, mas você compensa em termos de versatilidade desses jogadores. A versatilidade dos jogadores do Palmeiras... Posso usar, Pascoal? É incomparável, porque você tem jogadores que jogam em 2, 3 posições dentro do jogo. Você vê o Giai, é zagueiro, volante, às vezes ele joga de volante, às vezes ele joga de lateral, né? O Lucas Evangelista está fazendo volante, depois está fazendo a cobertura do lado esquerdo, o Richard Rios joga em todo o campo, o Aníbal joga como um terceiro zagueiro quando precisa, o Martínez sai para o jogo, ou seja, a versatilidade dessa equipe do Palmeiras em relação às dificuldades apresentadas no jogo e a forma como eles se adaptam, por isso que é difícil de jogar com o Palmeiras. É muito complicado. E o São Paulo tem as suas limitações. Por que a gente fala, eu acho, né? Por que a gente fala do Lucas e do Oscar e do Pablo Maia? O Pablo Maia é aquele cara que vai dar segurança para o Alisson poder sair um pouco mais para o jogo. É diferente, né? Ele era meia, depois ele era atacante, depois veio para meia e com o Dorival adaptou a segundo volante. Ele tem uma saída de bola mais qualificada, vamos dizer assim. Então o Pablo Maia segura. Quando você tem Oscar e Lucas, muda a preocupação do time adversário, porque você tem que se preocupar com o Lucas. Se você deixar o Lucas pegar a bola sozinho, ele pega a bola e vai dentro de você. Vai dentro da sua defesa e faz mal para você. O Oscar dita o ritmo de jogo e tem a qualidade. Então eu acho assim que o São Paulo deve mudar a forma de jogar quando esses caras entrarem. Mas ontem, o jogo todo, para mim, o Palmeiras para mim é dificílimo. Você jogar contra o Palmeiras hoje é osso. É osso? Osso. É osso. Vamos ouvir, eu quero ouvir. Zinho, eu quero te ouvir, mas eu vou só repetir uma coisa, Zinho. Entraram no segundo tempo do Palmeiras. Felipe Anderson. Sim. Lucas Evangelista. Maurício. Tá provocativo Rafael o apresentador, Veiga, hein, Pascoal? Ele e tá Vitor Roque. Mas vale falar quem saiu, porque você fala assim, de repente o cara liga a TV e fala assim, mas era um time reserva que começou, então deve ter saído o cara ruim pra entrar cara boa. Não. Saíram Rios, Alan, Paulinho, Aníbal. E Estevão. Saiu o Estevão, entrou o Vitor Roque, saiu o Paulinho, entrou o Maurício. Zinho, é contigo. Não, e aí você ainda pode acrescentar que o Murilo estava no banco, que é um zagueiro que pode ser titular, que o Marcos Rocha e o Mike também estavam no banco, que podem jogar, né? Que o Facundo Torres, que vem jogando todos os jogos, não começou jogando. Assim, Rafael Veiga. É um dos melhores elencos que o Veiga até entra no jogo. Um pouquinho. Mas assim, o volante, né? O Emiliano Martins. Agora, assim, eu acho que é um dos melhores elencos que o Abel tem na mão, ou teve na mão nesse período todo, para ele. Por isso que ele está fazendo isso. Jogou uma equipe contra o Cerro, fora de casa, mais uma vez venceu. Se não me engano, agora foi para 19 jogos fora de casa que o Palmeiras não perde. 100% na Libertadores, classificado, né? Melhor pontuação, né? Time com o maior número de pontos, mais uma vez, o Palmeiras brigando para ser o time com o maior número de pontos na fase de grupos da Libertadores. É bem, sem brincadeira, é bem imbatível isso, incomparável. Essa campanha do Palmeiras na Libertadores, tô na Libertadores, tá? Não tô nem brasileiro. O Palmeiras há vários anos... Dos últimos 7, o Palmeiras foi primeiro em 5. Por isso já vai ser campeão? Não, já foi, melhor pontuação e não ganhou o título. Mas briga por isso. E faz sempre campanhas maravilhosas. Sólido, consistente, tem um padrão de jogo, não é brilhante, não é aquele jogo encantador. Para quem tá de fora, assim, que não é palmeirense, poxa, o jogo do Palmeiras é lindo, é maravilhoso. Quando bate no pé do Estevão, porque ele vai para cima, vai no drible, mas time de organização, já falei isso no programa e vou repetir.
né? Eu concordo com o Pascoal, tá? O time do Flamengo, o elenco do Flamengo, ainda para mim é melhor. Ainda é melhor, mas não é incomparável. É isso. Há uma diferença de você achar melhor do que você dizer que é incomparável. Não. Vários elencos, não estou falando só do Palmeiras, não. O do Atlético Mineiro se encaixar, se rodar, se você for ver a parte ofensiva do Atlético Mineiro, o Júnior Santos, que brilhou no Botafogo, está no banco. Fez gol. Né? Então, assim, tem Hulk, tem Scarpa, tem o Coelho, tem o Rony, tem muitas opções, o Cuca. Então, tem elencos. O próprio do Inter, que está em baixa, se voltar os caras, porque o problema é o seguinte, tem alguns elencos que não tem a fartura do Palmeiras e do Flamengo. Alguns elencos, como o do São Paulo, machuca 3, 4 jogadores, fica difícil. Aí tem que jogar nesse sistema, Pascoal. No primeiro tempo, ser mais conservador, baixar as linhas, marcar, tentar controlar o Palmeiras, segurar o jogo e jogar por uma bola num contra-ataque. No primeiro tempo. E aí eu concordo com o Felipe Melo. Segundo tempo foi taco a taco. O Palmeiras teve chance, o São Paulo teve chance. Segundo tempo. Primeiro tempo, realmente. O Pascoal falou, ficou muito acuado o São Paulo. Aceitou muito o time do Palmeiras. Eles são melhores, vão ficar aqui, vão marcar. Estamos jogando na casa dos caras, é gramado sintético. O Zueldia reclamou disso, né? De gramado sintético. Apesar que ele empatou 6 vezes no campeonato, só foi um jogo que foi contra o Botafogo, que foi no gramado sintético. O resto foi no campo natural, inclusive no Morumbi, e o time não ganhou. Então, assim, precisa melhorar o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho o trabalho do Zueldia muito bom e ele tem muitos desfalques. Ganhou outros, né? O Wendel mesmo saiu machucado. Então, tem dificuldade. Não tem condições financeiras de ficar buscando tantos jogadores como as outras equipes, que a gente fala Flamengo e Palmeiras, buscou no mercado. Então, assim, para um jogo que há uma diferença enorme de elenco, como você falou, as mudanças que aconteceram é brincadeira. Né? O Palmeiras tem um elenco muito mais qualificado e numeroso de opções para o Abel. O Abel sabe aproveitar isso e assim mesmo ganhou no finalzinho do jogo. Se fosse empate não seria um absurdo, não. Principalmente pelo segundo tempo, que eu acho que foi mais equilibrado. O primeiro tempo, o Palmeiras sobrou. Mas assim mesmo não transformou em grande chance. Acho claríssima foi aquela chance do Estevão, que ele vai driblando de frente pro gol e chuta para fora. O resto, bolas defensáveis. Não foi absurdo. E no segundo tempo, o São Paulo teve sim 2, 3 chances, mas eu acho que assim, aquela do Ferreirinha que o Zé Elias comentou que ele não toca pro André, era uma grande chance, como foi a do Estevão. O São Paulo, com todos os problemas, acho que tentou segurar o Palmeiras, perde no final do jogo, e um Palmeiras que era o favorito. O Palmeiras que no Brasileirão é o líder, isolado, 19 pontos. Né? Uma campanha muito boa. Perdeu contra o Bahia em casa, hein? Num jogo parecido. Indo pra cima, mas... Só que o Bahia fez o gol no finalzinho. No contra-ataque no finalzinho, perdeu o jogo. Então, assim... Cara, eu acho que assim, tem elencos os melhores, Flamengo e Palmeiras, outros vêm mais abaixo, mas no Campeonato Brasileiro, esses times encaixando, não dá pra falar que assim, é uma diferença enorme. O São Paulo, se volta os seus jogadores, os 11 titulares, aquele time que a gente acha que é titular, Pablo Maia inteirinho, com o Alisson ali do lado dele, Oscar, Lucas, escolhe, Luciano ou Ferreirinha, Caleri lá, o Caleri não vai jogar, né, esse ano mais, mas o Caleri, sabe, eu acho que é um time, 11, encara o Flamengo, encara o Palmeiras, o problema é que não tem elenco para todo o campeonato e para outras competições. Dito isso, acho que o Palmeiras vence, mas não acho que foi um atropelo. Não. Como o Flamengo ganhou do Bahia, não foi um atropelo, gente. Não. Final do jogo, o Gerson foi expulso, o Bahia foi pra cima. E o Bahia jogou com um time reserva. O Rogério Ceni poupou os jogadores. Então o Flamengo, que foi com praticamente sua força máxima, controlou o primeiro tempo. Dominou o primeiro tempo. O segundo tempo, o Bahia, principalmente quando o Gerson é expulso, o Bahia teve as suas oportunidades. Tentou e foi 1-0. Então você vê, os grandes elencos têm dificuldade durante o jogo, vai ser assim. Não tem moleza, não tem. Agora tem decisões aí no meio de semana, na Libertadores, para essas equipes, principalmente para o Flamengo, né? A gente viu uma tarde, vamos colocar na tela o nosso tradicional gerador de caracteres, apresentando o elenco do Palmeiras. Uma pergunta que eu acho que o Zinho passou por isso, eu jogo para vocês, Pascoal também. Dessa era Abel, é o melhor elenco que tem na mão?
Distante. É? O melhor elenco mais que o Abel já completo. teve, longe. Longe? Longe. Eu Porque também acho. as peças de reposição são numerosas E de vários setores, né? E tem muita qualidade. A gente pode discutir a gente está discutindo se o Veiga vai ser titular ou não, se o Maurício vai ser o titular ou não, se o Felipe Anderson vai jogar na meia ou não, né? Agora, vai ter um decréscimo quando o Estevão for embora. Aí muda um pouco a figura, né? Com o Estevão indo embora, porque você perde o jogador que desequilibra. Aí é que se espera que o Paulinho possa entrar no time e ser esse fator de desequilíbrio a favor da equipe do Palmeiras. E você pode até mudar o Facundo de lado, trazer para a direita, são opções que o Abel tem. Mas assim, em termos de elenco, que o Abel trabalhou, desde que ele chegou, esse para mim é disparado o melhor elenco que o Palmeiras tem. Nesse tempo, 5 anos do Abel, nesses 5 últimos anos é o melhor elenco. Zé. Não, eu também acho. Já falei em alguns programas aqui. Eu acho que o Abel tem um grupo fantástico nas mãos. E falei hoje aqui sobre a versatilidade desses jogadores. Você tem a possibilidade de mudar posições com os mesmos jogadores, ou seja, dentro de 90 minutos você tem essa capacidade, que é hoje em dia, que pode fazer a diferença, vamos dizer assim, porque você pode mudar o sistema de jogo com os mesmos homens e você confunde os adversários. Eles estavam fazendo, por exemplo, o Alan junto com o Estevão. Uma hora o Alan ia pegar a bola pelo lado esquerdo, pela lateral, depois ele vinha um pouco por dentro, aí o Estevão ia por lá, aí de repente o Estevão estava por dentro. Essas trocas, muitas vezes, elas tiram a referência dos defensores. Isso daí dificulta. É muito mais fácil para um defensor você jogar com um jogador estático, porque você se posiciona, respira, dependendo do seu treinamento, dependendo da forma como você se posiciona ou que o treinador te dá as instruções, o jogador que está se defendendo, ele respira até. Ele consegue até respirar, porque ele está bem posicionado. Agora, quando você não tem a referência do seu adversário, que você tem que ficar correndo atrás o tempo todo, é difícil. E eu acho que um dos... Não vou dizer que é o grande segredo, não é isso, né? Porque o Palmeiras começa a marcar com o seu atacante, o seu centroavante marca. Se você pegar qualquer um dos 3 atacantes, os 3 atacantes, eles marcam saída de bola e pressiona zagueiro. Eu já fiz até chamei até a atenção aqui uma vez, em relação ao Vitor Roque, que eu acho que ele gasta muita energia saindo para marcar a lateral, para marcar zagueiro, e quando ele chega na área para finalizar, ele não está bem, ele não está 100% para finalizar. Mas assim, o meio de campo do Palmeiras em relação a marcar pressão e roubar essa bola e sair jogando, e aproveitar isso daí, quando tem... Rouba a bola e acelera. Quando tem Richard Rios, quando tem o Richard Rios e o Lucas Evangelista, são 2 jogadores quase com a mesma... com as mesmas características. Um é destro, outro é canhoto. Porque o Richard Rios tem muita força, então ele consegue carregar essa bola. O Lucas não, o Lucas já rouba e já começa a distribuir o jogo. É muito parecido, por exemplo, Aníbal e Estevão e Emílio Fernandes. O Fernandes, ele distribui um pouco mais essa bola e o Aníbal como é que fala? Martínez, ele destrói, né? O Martínez distribui um pouco mais e o Aníbal destrói. Então, assim, você tem muitas possibilidades com essa equipe. E o Abel, eu acho que ele é muito inteligente nisso, porque ele sabe aproveitar o melhor dos jogadores. O Abel consegue mudar taticamente o jogo durante o jogo. Porque ele pode trazer o lateral, ele pode escolher o Piquerez ou o Giai para trazer para dentro. Se o Marcos Rocha jogar, também pode trazer para dentro. Se o Giai jogar, pode entrar o Giai como volante e fazer essa ala com o Alan, que foi feito ontem, esse trabalho com o Alan e com o Estevão pelo lado direito, para dar trabalho para os laterais, para dar trabalho para a marcação do adversário. Você pode ter o Martínez, que é um Emiliano Martínez, que é o cara que faz tanto a marcação quanto a saída de bola. Mas a função dos zagueiros ela pode ser distribuída, porque o Piquerez pode entrar, ficar como zagueiro, dá para mudar o comportamento dos homens de meio campo, porque se o Martínez precisar jogar de primeiro volante, ele joga, se precisar encaixar na zaga, ele também encaixa. Então tem muita versatilidade o time do Palmeiras e o Abel se aproveita disso. O Paulinho pode jogar aberto pelo lado do campo. Ontem o Paulinho começou um pouco jogando na meia, depois passou pelo lado esquerdo, andou derivando um pouco por dentro, andou para jogar na meia direita. Então tem muitas coisas que o Palmeiras pode fazer durante o jogo, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí da equipe F da ESPN, né? Falando muito sobre essa grande vitória do nosso Verdão pra cima do São Paulo. Claro que o primeiro tempo foi melhor pro Palmeiras, o segundo tempo ficou um pouco mais equilibrado, mas aí depois que o Abel fez as mudanças, gente, o elenco do Palmeiras hoje, eu acho melhor do que o do Flamengo. Que o elenco do Flamengo tá velho, cara.
A maioria lá tá velho. Tá desequilibrando lá, Arrascaeta, o Gerson. Agora aqui tem qualidade demais no elenco, rapaziada. Não trouxeram tantos medalhões, mas tem uma rapaziada jogando muita bola. Emi Martins, tem o Evangelista, que não é novinho, mas tá jogando fino da bola. Richard Rios, Maurício, Paulinho, Felipe Anderson, Vitor Roque, Estevão. Flaco vem bem também. Então, assim, desculpa. O Pascoal que fala que o Flamengo é incomparável. E agora tem que se render, sim, ao elenco do Verdão. E ele crava que o elenco do Verdão é imparável. Rapaziada. Porque fato é, o Palmeiras não joga aquele jogo bonito de se ver. Mas isso já não é de agora. Mas ele é eficiente. Tá? Então, o importante é o que? É a vitória, é os 3 pontos. Ontem acabou saindo muito no final do jogo, sim, mas foi com muita emoção. Se não for Palmeiras, não é isso, né, cara? Quantos e quantos jogos a gente viu o Palmeiras vencendo nos últimos minutos? Porque é a resiliência que tanto o Abel fala. É a insistência ali. Não tem bola perdida. Só joga, o jogo só acaba realmente quando o juiz apita. Então, o futebol premia, sim, esse time do Palmeiras que não desiste de bola nenhuma, não tem bola perdida. Então, eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários, participa com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixa o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço!